Fala, família da Natação Criativa! Vamos para mais um episódio de podcast e hoje eu tô com nada mais, nada menos que Thiago aqui no Paçoca! Ei, coisa boa! Muito obrigado pela presença. Para vocês que estão de casa, que estão acompanhando a gente pelo YouTube, ou pelos canais de streaming de podcast ali do Spotify, seja qual for. Quero agradecer aos 77 mil membros do Instagram. Para você que acompanha a gente pelo Facebook, o grupo que a gente criou, a maior biblioteca de exercícios e dinâmicas da natação. Para você que adquiriu o nosso aplicativo de natação, a Swim Track, ou você que acompanha a gente pela nossa plataforma de curso online, a plataforma Educar. Thiago Aquino, vamos ver se eu consigo falar tudo. Empresário, foi nadador, Sim. técnico de natação, Sim. apresentador da Rede Record, como disse, pai, escritor, mais de 40, 60 livros, já perdi as contas ali. Que palhaço também. Palhaço. O que eu esqueci aí, Thiago? Conta um pouco aí como começou sua trajetória aí. O mais importante disso tudo é pai da Maria Flor, né? E marido da Mary, é claro. É assim, ó. Primeiro é uma alegria estar aqui contigo, com toda a turma aí, com toda a rede. Eu acho que quanto mais a gente puder conversar, né, com a nossa galera, eu acho importante. Primeiro que comecei a natação com 2 anos de idade e tive o prazer de ser bebê da Cacilda Velasco na Academia Flechinha. Né? Então, assim, nós morávamos ali em São João Clímaco, que é um bairro que agrega a favela do Heliópolis, né? Então nós íamos a pé até a escola de natação, né, da Cacilda, e ali encontrei professores que até hoje eu mantenho contato, Regiane, Wanda, Ednilson, Emerson Corona e tantos outros, Luciane, Maurício. E ali começou a nossa relação com a água, né? Meio que numa situação de preenchimento de agenda, porque nós somos, até então, né, 3 irmãos, eu e o meu irmão gêmeo, né, o Diogo, e a Marília. Então era um momento de sossego da minha mãe ali, colocar os filhos na água. E ali as coisas foram passando. E ali o Emerson Corona fez uma equipe de pré-treino, que eu lembro até hoje que a gente brigava porque não era treino, né? Mas era pré-treino. E ali, de lá, ele levou a gente para nadar na FMU, no centro universitário da FMU, né? E ali, fazendo as aulas e tal, junto com o professor Fernando, nas raias ao lado estava o William dando as aulas da faculdade. Isso em 97, 98. E ali o William viu uma oportunidade, tinha um grupo um pouco formado ali de 7, 8 pessoas. E aí quando o William conseguiu levar o Vasco da Gama para o Centro Olímpico do Ibirapuera, a gente acabou indo, mas como time, sabe aquele time C? Porque tem o time A, né, que é o time convocado e por aí vai. Então nós éramos um time C e eu ali nadava maratonas aquáticas. Então assim, também não tinha muito atenção, né, enquanto esporte ali, enquanto esporte olímpico que eu falo, o que a maratona tem hoje de muita atenção. E ali treinei, né? Tive o prazer de treinar com o Rogério Faria e com o William por 6 anos. Cara, foi eu acho que todo mundo deverá fazer um esporte na vida, né? A fim de levar alguns valores que o esporte te dá, né? Para as próximas etapas. E ali eu tive que tomar uma decisão de continuar a nadar ou parar. Decidi parar por questão de grana, né, e financeiro, em 2003. E aí começa uma outra parte que eu tenho uma gagueira, então provavelmente esse podcast seja o mais longo até agora. E aí, mas era uma gagueira bem acentuada, né? E aí comecei a fazer alguns cursos livres de teatro, né? E aí nesses cursos livres conheci a figura do palhaço. Então Paçoca é porque eu faço palhaço há 22, 23 anos. E desde então a coisa desenrola em cima do nome Paçoca, né? E aí assim, a gagueira, né? Toda deficiência tem uma consequência, assim, né? De ação. A minha é isolamento, né? Então, assim, eu sou um cara que me dou bem em ficar quietinho no meu canto, sem ninguém encher do saco. E aí, nesse meu isolamento,
né? Uma outra consequência é que o gago, por muitas vezes, ele é inseguro, né? Então, na minha insegurança, né, de falar em público, de ser rebatido, eu acabo estudando e escrevendo, né? Então, aí que nasce o Manual de Lazer e Recreação pela Forte Editora, na qual eu agradeço demais. Lançamos em 2010 e hoje, 2022, já são 72 livros publicados. E esse aqui... É o último. É o último livro, né? E aí, assim, acabei participando de um quadro da Record junto com a Cris Flores, num quadro chamado De Pais para Filhos. Resumindo, era um quadro muito próximo ali da Super Nanny, né? Então, assim, nós íamos nas casas resolver os conflitos da família, principalmente vinculado às crianças, né? Então, assim, amo a Cris, adoro. Foi muito legal, aprendi demais ali com ela. Então, assim, hoje eu acabo caindo muito na área do brincar, do lúdico, né, da infância, né? São alguns caminhos aí que eu tenho de trabalho hoje. Eu tenho contato com você desde lá de trás, desde a sua graduação, até na sua graduação. Você ia apresentar os trabalhos e praticamente não conseguia apresentar os trabalhos de faculdade. Eu lembro das pessoas falando, esse daí não vai nem se formar, esse daí não vai conseguir se formar. E hoje, um dos maiores palestrantes na área, nacional, internacionalmente, fiz questão de trazer o primeiro livro. Eu tenho vários livros seus, mas esse foi o primeiro, acho que foi o marco, então fiz questão de trazer hoje. E depois dele aí, 70 livros, você disse? 70 livros. É assim, né? O preconceito, ele é diário, né? Então, por exemplo, na minha adolescência eu não conseguia pedir uma informação no ônibus, por exemplo, né? Porque a gagueira realmente era algo que me impedia de ter as minhas ações mais sociais, né? E aí, quando eu consigo entender um pouco ali, né? Ter um pouco mais do autoconhecimento e as técnicas de oratória, nasce o Paçoca, né? Então, assim, se desenrola para uma ação. E esse livro tem uma importância muito grande porque são 2 prefácios que a gente quis fazer. Esse livro é meu e do Cauê Gonçalves. O primeiro prefácio do Moacir Pestana, porque o Moacir era o coordenador dos cursos de pós-graduação e extensão da FMU aqui em São Paulo, e ele me abriu uma oportunidade. Né? Então, assim, ele viu uma oportunidade onde talvez poucos viriam. E o segundo prefácio, Maurício Duran, né, que é uma das grandes referências na natação infantil sobre o lúdico, tem grandes livros, é um grande amigo. Toda vez que eu olho para ele, eu converso com ele, eu me emociono, porque ele foi o cara que olhou para mim em 2002 e falou assim, você vai viver de palestras. Tu vai... E aí eu falo, mas eu não consigo falar com a galera. Aí ele falou, não, algum dia tudo isso vai dar certo. E esse cara foi o cara que me deu a primeira oportunidade em falar em público. Nossa. Então, assim, são 2 caras que... Eu vou te falar que são 2 que também me influenciaram muito. Em 2003, eu entro na FMU e tenho aula com o Maurício Duran. E também venho depois da sua geração sua, do Jefferson, falar de aula historiada, que a gente, o grande mentor foi ele. E o Pestana também foi o primeiro que me abriu as portas na faculdade. A primeira faculdade que eu entro é a FEFISO, porque ele não estava mais na FMU, estava na FEFISO. Depois eu vou para a FMU, vou para a Estácio, agora a USP. Então, também foi outra pessoa que acreditou muito no meu projeto. E olha só que loucura. Tu falou 2003, né? Nós estamos falando há 20 anos já. Né? Então, falar, por exemplo, de natação temática, natação historiada, contação de histórias, o uso de bonecos e fantoches em aula, né? Eu acho que o Maurício ele tem uma enorme responsabilidade quando ele vai para mestrado, quando ele começa a dialogar com alguns outros pares da área sobre o tema. Então, assim, é um cara que particularmente eu respeito muito e oro sempre por ele. E falando de criatividade, natação criativa, ele começar um mestrado escrevendo Era uma Vez. Era uma Vez, isso. Mais criatividade que isso não tem. Procurem na internet Unicamp, mestrado Maurício Duran, natação infantil. Tu vai achar a dissertação dele. É toda em contação de histórias. E eu desafio você a escrever aqui nos comentários sobre rigorosidade e ludicidade. Qual caminho é melhor?
E eu queria que você começasse o nosso bate-papo aqui, né? Agora que a gente já esquentou. Quais são os principais motivos que os pais levam os filhos para a natação? Você fez até alguns estudos em cima disso. Boa. Quais são esses desejos desses clientes aí? 2016, 17, uma empresa aqui em São Paulo nos contratou para ajustar, não só a natação, mas entender nesses aspectos mais comerciais e por aí vai. E aí nós fizemos uma pesquisa interna, né? Então assim, não é uma pesquisa publicada em periódicos, mas uma pesquisa com todos os procedimentos metodológicos. E nós conversamos com 1.000 famílias. E a questão é, quais os motivos que você coloca o seu filho numa aula de natação? E aí, assim, tinha lá 30 itens, aí o cara ia escolher de 1 a 5, o prioritário e 5 o quinto prioritário, beleza. Mas, por surpresa nossa, o primeiro eu acho que é consagrado, que é a sobrevivência aquática. Então, veja só, quando se lançam campanhas sobre a natação e os seus cuidados, a sobrevivência aquática, quando se tem cursos de segurança aquática, quando se tem essas informações ao público em geral, isso é muito importante, né? Porque culmina com uma necessidade ali que nós vimos de 1.000 famílias, né? Dando ali como prioridade 1. Show de bola. Aí pensamos, qual vai ser o segundo? Saber nadar. Não, o segundo é fazer amigos. Então veja só, qual a necessidade que nós temos cada vez mais de repensar a natação como um ponto de encontro, um ponto de fazer amigos. E aí eu vejo como a minha turma ela é muito unida, mas será que essas crianças têm elos fora da escola? Porque uma coisa é que dentro das aulas eu tenho um controle sobre isso, mas a amizade ela vai além dos muros da natação, além dos muros da escola. Então veja, cada vez mais é prioridade. Isso foi 2016, 2017, imagina agora pós-pandemia, né? Pensarmos que a natação pode ser um meio de se fazer amigos. Isso é maravilhoso, né? O terceiro é o saber nadar, né? Eu quero que o meu filho saiba nadar, né? Então aí aqui entram os 5 nados clássicos da natação, pré-determinados, ok. E aí o festival de natação confere, né, que o meu filho melhorou ou não. O quarto é a mudança corporal. Né? Então, o que é mudança corporal? O meu filho precisa perder peso. O meu filho tem uma necessidade de fazer natação por conta de asma. O meu filho precisa melhorar a questão de postura. Então, assim, esses ajustes corporais. Né? E o quinto foi preenchimento de agenda. Então, veja, às vezes a gente que critica, os pais terceirizam a educação. Pô, se eu colocar o meu filho numa escola boa, né, que tem valores importantes nessa educação do meu filho, isso é bacana, né? Então, assim, a natação no século XXI, pós-pandemia, traz essa necessidade de nós olharmos além da água, né? E essa é uma questão importante para que a gente possa não deixar tecnicamente menos inclusivo na natação, mas tecnicamente adequado, como já está, mas trazer um lado um pouco mais humano, social, filosófico, antropológico para as aulas de natação. E como você falou dessa nova natação do século XXI, pós-pandemia, a gente ir além da água, você acha que a gente está no momento de parar de ver ver o nado em si e ver as pessoas que nadam? Você ter esse olhar individual por cada um e a necessidade de cada aluno? Renato, eu tenho um dia que eu estava numa academia junto com o Mário Pozzi e ministrando um curso com ele num camping de avaliação física. E aí eu estava falando justamente sobre o encantamento, a arte Disney e por aí vai. Quando de repente às 8 horas da manhã num domingo, uma menina sobe numa esteira. E ela começa a correr na esteira. Aí nós começamos a nos perguntar assim, quem é ela? Por que ela está num domingo às 8 da manhã? Será que ela ficou trancada para fora de casa? Será que ela precisa perder peso? Será que ela não treinou durante a semana e precisa desse dia?
Será que ela faz corrida na esteira porque não gosta de... Então, assim, veja como uma única pessoa nos traz mil e uma questões. Então, o que eu quero dizer é que a natação, ela tem algumas limitações que são a touca, o óculos e os exercícios. Né? Então, veja, quando eu olho para o indivíduo que está, né, na atividade, cada vez mais eu tento responder essas questões. E aí, assim, se eu olho para o indivíduo, talvez eu vá diminuir a minha pressão técnica sobre o mesmo. Mas isso não quer dizer que ele não vá aprender a nadar, que é uma outra briga. Ah, mas o brincar diminui tecnicamente a natação do aluno. E aí, por isso, não se temos uma natação de base no Brasil. Olha só a loucura. E por isso não temos atletas olímpicos. Cara, é só você ir numa competição pré-mirim, mirim, você vai ver que tem 300, 400 crianças nadando. Estou falando isso em São Paulo, né? Então, assim, o que é importante nós olharmos, né? Quando a gente traz esse brincar para a natação, nós estamos falando de que o educador ele precisa lançar mão, fazer uso de ferramentas e estratégias mais prazerosas, mais divertidas, obviamente que vão culminar com a ascensão e a melhoria técnica do cara. Porque a natação não tem como tu dar migué. Não tem como tu enganar. Ah, eu vou... Pô, eu sempre nadei, beleza. Mas eu sempre joguei outros esportes, assim, com meu irmão, principalmente e tal. Eu dava migué. Se ninguém me passa a bola no basquete, o meu time ganha da mesma forma. Mas na natação, não, né? O conceito ali primário da natação não é a autossustentação, autopropulsão no meio aquático com as forças do próprio corpo? Cara, não tem como dar migué. Então, o que acontece? Um cara que nada, ao final, ele tem um processo didático-pedagógico. E por que não ser esse processo um pouco mais prazeroso, divertido, um processo que retém o cara, um processo que possa incluir esse aluno num grupo de pessoas? Porque se nós olharmos as faixas etárias, é outra loucura. Porque a gente tem um recorte que é assim, ó, você que dá aula, você que é gestor de academia, tu sabe disso. Tu tem uma grade de horários até 6 anos, 7 anos, incrível, linda, tudo em verde, verde. Né? Ou seja, aulas cheias. Quando tem de 7 a 12, tu consegue fazer as contas pelo nome do aluno. Né? Então, o que acontece? Né? Tem várias teorias, mas a partir ali dos 6, 7 anos, essa criança tem uma necessidade de estar num grupo, ou seja, de ser mais alocêntrica ao grupo. Ou seja, eu pertenço a um meio e eu quero que esse meio me reconheça e que eu faça parte dele. Então, veja, quando eu coloco uma flecha na natação de que ela é individual, eu já garanto que a partir dos 7 anos, se ele já sabe nadar, provavelmente ele vai buscar outros esportes mais coletivos. Então veja, agora, se na primeira infância, aqui antes, né, esse trabalho for feito em cima da valorização do corpo, da valorização do sujeito, né, de dar a ele um conhecimento das suas próprias ações, potencialidades e limitações das suas ações motoras. Aos 7 anos, o cara pode definir ali o que ele quer. Mas, extremamente importante nós olharmos no século XXI pós-pandemia, que essa é uma necessidade além da competência técnica. Isso é fundamental. Você falou do migué, e vou te falar que dá para dar migué na natação. Você, como eu, já teve muito aluno que roubou chegada. Roubou chegada. Se a aula tá chata, ele rouba chegada, ele chega depois, ele fala que ele tem médico, tem que sair mais cedo. E exercícios de perna, então, é maravilhoso. Então, se a sua aula não tá legal, pode ter certeza que o aluno vai dar migué.
E você usou um termo muito legal, você falou educador, não professor. E aí a gente vem na natação infantil, a gente tem esse caráter do educador e não como professor. Então, como entregar esses valores e conteúdos educacionais na aula de natação para formar esse cidadão? Porque o cidadão está sendo formado, não é só natação que você dá ali na borda da piscina. Ô Rê, tem um livro que eu fiz com o Mário Pozzi, e ele é um dos meus grandes amigos e uma das grandes referências que eu tenho sobre o exercício na infância. O nosso livro chama Olhares sobre o Corpo. E ali, assim, por que olhares sobre o corpo? Porque eu dou o meu olhar lúdico-pedagógico sobre a atividade e ele dá o olhar dele sobre a parte da biologia, do treinamento e tal, que são coisas até então mais antagônicas, mas que se culminam em algum momento. E aí o que acontece? Nesse livro, ele conversa muito, e no livro dele, Biologia do Exercício na Infância, ele conversa muito sobre a logística. Então, o que é logística? Através do esporte, eu acabo tendo valores e competências nas ações, tomada de decisão, humildade, coragem, resiliência, trabalho em equipe e vários outros, que isso são valores e competências usadas fora da natação. Então, quando fala de uma natação mais educacional, na minha cabeça, ela está relacionada a isso, a essa logística que eu faço da natação fora da natação. Ou seja, dos valores que essa criança recebe fora da natação. Por exemplo, Maria Flor faz balé. Show de bola. E aí, uma das regras no balé é estar devidamente uniformizada. Eu fiz 3 aulas para aprender a fazer coque, redinha, e tem não sei o quê, e tem o colã, e tem a meia calça, e tem a saia, tem tudo, tem a sapatilha. Pode-se entrar em aula sem estar uniformizado? Pode, chegou atrasado. Mas, papai, não pode. Então, o que acontece? Eu acho que tem algo ali, tem uma regra que ela entendeu e ela aceita. Parece muito pouco, mas isso na fase adolescência e na fase adulta, a criança passa a olhar para isso. Não tem aquela frase, né? O brincar é a preparação da criança para uma vida adulta. Então, é através deste exercício, deste trabalho. Alguns atores não gostam muito dessa palavra, né? Trabalho relacionado à infância, mas é a partir deste trabalho que a criança começa a reconhecer as suas competências. Então, veja, quando se fala em natação educacional, é isso para mim. É olhar para fora da natação. Mas não é responsabilidade da natação. Tá, se nós olharmos tecnicamente, não é. Mas essa criança lembra que ela faz parte de uma comunidade. Então, veja, quando eu falo com muito carinho da Cacilda e de toda a equipe da Flechinha, é porque foram valores criados até os meus 14 anos. Quando eu via a Luciane, professora de hidroginástica da época, conversando com a minha mãe numa aula de hidroginástica, pós-separação dos meus pais, e ela fala assim, calma que vai dar certo e você tem 3 filhos para cuidar. Peraí, cara. Isso não é hidroginástica, mas isso vai além da hidroginástica. E hoje, toda vez que eu falo para minha mãe, conversei com a Lu, a minha mãe se emociona, porque ela me ajudou muito. Então veja só, o que é isso? Será que nós não temos essa responsabilidade? Eu acho que podemos ajudar. Eu acho que podemos. Eu sempre penso numa conta, né? Hoje, né, durante esse podcast, deve ter 3 mil professores de natação dando aula neste momento. Eu não sei os números, mas vou chutar 3 mil. Se cada um tiver 6 crianças por turma agora, são 18 mil crianças. Cara, é um impacto direto na formação do cara, né? E aí, assim, cada vez mais, né?
essa logística ela é importante, né? De nós olharmos sempre para fora. Sim, e esse valor educacional, ele não é novo. Não. Isso já vem sendo feito a natação há anos, só que a gente vem falando disso há pouco tempo. Só que uma coisa que eu acho que uma coisa que você falou no seu curso, que eu assisti lá em Brasília, você vai lembrar, antes da pandemia, você falou que as pessoas não vendem isso. Então, não sei se você já acompanhou aquele canal do boi, que ele vende boi pela televisão. Se o cara consegue vender o boi pela televisão, por que eu não consigo vender uma aula R$100, R$200? Você não acha que falta esses valores? Então, falar, eu ensino cooperação, ensino resolução de problema, persistência, trabalho em equipe. O professor não tem que vender isso pro pai? Tem. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é o seguinte. Vamos contar de 2003, lá atrás. Nós tínhamos um grupo experimento de natação temática. Então era o Maurício Durante, um grupo de pesquisa na FMU, que tinha o Thiago Peixe, hoje famoso, uma das grandes referências da área, Jefferson Fiore, Thiago Barney, trabalha com água, e eu e o Maurício. E aí, eu e o Jefferson estávamos à frente de algumas aulas historiadas num colégio. Mas aulas historiadas assim, o tema é Visconde de Sabugosa, então nós vamos de Visconde de Sabugosa. Então, assim, todo o plano de aula temático, os exercícios, os personagens. E foram 8 semanas, então foram 8 temas. Ok, aonde eu quero chegar? Na primeira semana, nós dávamos as aulas, os pais lá fora falaram, que porra é essa? O que está acontecendo? Né? Mas o meu filho está brincando apenas, né? E é um sentido pejorativo, né, da ação. Aí o que a gente entendeu? Obviamente que a gente já sabia, era que o pai tinha que estar informado sobre isso. Então veja, olha pai, quando nós colocamos um personagem, a gente aumenta o tempo de atenção e retenção dessa criança em aula. Olha, quando o personagem apresenta tal exercício, a criança, num processo de gamificação, existe algo chamado ciclo mágico imersão. Então veja, quando o pai recebe essas informações, o pai está contigo. Agora, tá bom, eu chego no 2002, eu estava coordenando uma academia chamada Academia Flipper, bem tradicional aqui em São Paulo. Já deve ter os seus 45 anos de academia, do Nelson Guerra. O Nelson Guerra é o número 2 do CREF, só para você ver, né? Um abraço a todos da Flipper. E aí eu estava lá, né, coordenando a academia, e aí eu cheguei num pai e falei assim, olha, parabéns, seu filho sabe fazer virada olímpica. Aí o pai falou assim, e o que isso muda na vida dele? Eu falei, filha da puta, cara, né? Mas o cara tinha razão. Talvez hoje eu responderia. Na hora eu fiquei assim, falei, não soube responder. Mas hoje eu falaria, olha, para uma criança fazer virada olímpica, ela tem que ser assídua à aula, ela tem que ser persistente, porque não é um exercício fácil. Ela precisa ter uma escuta sobre a ação. Ou seja, são valores importantes. Então, assim, se uma academia, né, que tem lá os seus X alunos, né, não se comunicar com os pais, a gente depende unicamente da observação dos pais. E isso é subjetivo enquanto gestão. Então, quando eu informo, eu apresento as minhas intenções. Isso é importante. E você começou a falar das técnicas lúdicas. Eu queria saber que técnicas a gente pode utilizar na aula de natação. O que a gente pode trazer de fora? Você que é do mundo do palhaço, do teatro. O que a gente traz para dentro da piscina? Tá. Vamos falar de algumas. Gosto muito dos personagens. Não só personagens clássicos Disney, né? Mas quando você traz um astronauta, simplesmente ele é um educador que estará usando um capacete, alguma coisa nesse sentido. Os personagens, né, são capazes, como eu já falei, de aumentar a imersão da criança em aula. E esses personagens fazem com que o exercício seja feito com mais intensidade e com mais intenção. Então, assim, gosto muito dos personagens, né? 2,
Gosto muito de trabalhar com fantoches e bonecos, ou dedoches e bonecos, né? Nós temos uma linha que a gente aprendeu com o Mauro Aureli, são 32 bonecos GVA articulados. Então, assim, quando a gente olha os bonecos, a gente olha o desenvolvimento da criança ali, tem a fase simbólica de aceitar as ações do personagem. Isso é importante para essa fase. Tem as histórias. Então, da mesma forma, as histórias guiam as ações da criança em aula. Então, quando aparece... não necessariamente eu preciso ter um personagem, mas quando na história aparece um lobo mau e todos precisam se esconder na casinha... e essa casinha é mergulhar e passar num bambolê, isso é maravilhoso. Talvez a criança passaria da mesma forma, mas não com a mesma intensidade e não com a mesma intenção. As músicas, então, trazer as músicas, trazer as ferramentas, potencializam as aulas. Podemos deixar um drive de músicas pra galera aqui? Pode. De presente aqui Você que manda. na descrição de presente? Você Então que tá, manda. ó. Então aqui na descrição do vídeo vai ter o meu drive de músicas e brincadeiras cantadas. Pode ser? Fantástico. Fechado. Então assim, as músicas, além de conduzir as ações, né, é uma estrutura lúdica da infância. Né? Então a criança, a música é capaz de dar rotina a uma aula. Então quando eu gosto sempre de começar a aula com uma ou duas músicas, quase que todas as aulas, para a criança entender que começou, para startar. A música é capaz de acolher as crianças, as novas crianças, ao novo grupo. A gente tem as músicas, né, que podem valorizar o folclore brasileiro. Né? A gente tem as músicas que vão... quem nunca cantou bate, o pezinho bate sem parar. Né? Então, assim, intensifica uma ação técnica. Né? Tem os painéis, né? Então, eu lembro que a gente fazia em 2001 e 2002 cartolina... uma linha com 8 pontos. Aí cada ponto vou colocar o nome de uma princesa. Branca de Neve até Moana. 1937, 38, Moana 2017. 8 pontos. Cada aula é uma princesa. Mas aí, para cada aula, cada turma tem um exercício técnico temático. Se o grupo faz, ganha o passaporte para a segunda princesa, que é a próxima aula. Então, os painéis... eles servem para todos, né? Funciona muito bem. E aí tem várias outras demandas que eu acho que a natação ainda precisa olhar, como, por exemplo, os brinquedos não estruturados, por exemplo. Quando a gente olha para os brinquedos de vida diária, as bonecas, os carrinhos, né? Isso é extremamente importante ali, principalmente na primeira infância. Então, são organizações e estruturas lúdicas que vão potencializar a sua aula. Agora, como eu já falei, extremamente importante que potencialize uma parte técnica e necessária da natação, né? Então, assim, por isso que eu sou meio não, né? Eu sou contra os 5 minutos no final da aula. Porque você legaliza talvez um suborno pedagógico, ali, uma propina pedagógica. Quem não fizer a aula não brinca no final, né? Então, assim, a mesma coisa como eu também não gosto do se você perder, você paga 10 flexões. Porra, pagar 10 flexões deveria ser algo positivo e não para quem perdeu, né? Então, assim, é importante nós olharmos essas organizações lúdicas como um recurso. Então, por exemplo, você tem agora um espaguete. Pega aquela sua hora de intervalo e você vai montar o espaguete 10 animais, 10 nomes, 10 musiquinhas, 10 histórias, anota no caderno, bate foto, filma. Porque tudo isso vira repertório. No palhaço,
A gente faz praticamente semanalmente o que a gente chama de repertório. Então, em algum momento lá do nosso show, eu me faço de uma velha. Então, para eu me fazer de uma velha, eu preciso ter repertório corporal do que é uma velha. Então, a gente vê os idosos andando na rua. Eu via muito a minha avó andando, correndo, falando. Quando eu falava e ela não escutava, como que ela reagia. Quando eu chegava perto e falava algo muito fora do dia. Então, assim, quando a gente olha, né, quando a gente testa, a gente cria o repertório, que eu acho que é extremamente importante para a gente trazer essa nova configuração prática. E você falou muito do lúdico através do brinquedo, através do painel. E a gente tem muito inerente que o lúdico, ele tá nas coisas. Ele tá no brinquedo, ele tá nas cores, ele tá no ambiente. Mas, na verdade, o lúdico, ele é inerente do ser humano. Ele tá no ser humano, né? Ele não tá nas coisas que a gente acha, vou levar um monte de coisa colorida, jogar um monte de brinquedo e eu tô fazendo lúdico. Não. Isso. Porra. O lúdico, assim, existem vários caminhos. Né? Vários caminhos. Eu tô me formando em filosofia agora. Dentro da filosofia, tem um livro chamado Homo Ludens, que para quem estuda sobre o lúdico, é uma das bíblias. E é um livro de 1931. Então, assim, é um livro que você encontra com tranquilidade nas livrarias. Então, veja, Johann Huizinga, ele vai dizer ali, né, que o lúdico é inerente à cultura. E aí eu trago em alguns livros que o lúdico é do sujeito. E aí o lúdico é aquilo que regenera a minha alma. Então veja só, quando a gente fala assim, nossa, a criança entrou triste e saiu feliz, opa, foi uma aula lúdica. Você foi capaz ali de regenerar a alma daquela criança. Quando você teve uma separação, um amor não correspondido, o que a sua amiga faz? Sai daí, sai de casa. Né? Ou seja, a gente tenta sempre ter ações que regeneram a nossa vida, a nossa alma. Durante a pandemia, né? Isso é fato. Né? Nós precisamos descobrir novas habilidades e novos talentos dentro de nós. Então, assim, fatalmente, quem não fez isso entrou num colapso. Então, veja, quando a gente olha o lúdico, se eu tenho 30 crianças na piscina, são 30 comportamentos diferentes, a mesma ação. Então, isso não dá para eu falar assim, essa criança não é lúdica e essa é mais lúdica. Porque para alguns, uma ação lúdica é ler um livro. Para outros, às 5 da manhã, é dar uma corrida. Né? Então, assim, eu preciso olhar para o ser humano. Isso é importante. E eu acho que a criança que você pegou lá atrás na Flechinha, depois na Bodytech, outras academias que você passou, Espéria, e a criança de hoje, qual que é a diferença, característica dessa nova criança do século XXI que está lá na borda da piscina? Primeiro que eu acho que ela tem muito mais informação. Né? Eu olho pela Maria Flor ali, 4 anos e meio. A gente pergunta algumas coisas para ela e ela já tem as sacadas na ponta da boca, assim, ela consegue responder, ela consegue dialogar mais. Há um tempo atrás, o pai da Mary, né, a minha esposa, é falecido, né, há 6 anos. E aí, assim, eu tenho as minhas tatuagens de estrela para ele, era um cara que eu amava muito, e por aí vem. Todo mundo que conheceu amava ele. E de um dia para o outro ela vira e fala assim, vou conversar com o vovô Luiz. Ela senta na varanda e começa a conversar. Eu, na década de 80, talvez o que eu menos fiz foi conversar com as estrelas. Então, assim, o que eu quero dizer? Esse boom de informações é capaz... Faz com que os pais deem caminho. Porque senão são tantos caminhos a serem seguidos que a criança
ela fica meio perdida. Eu peço pizza de mussarela ou de calabresa? Com sal ou com pimenta? Então o pai ele precisa dar esse guia, primeiro ponto. Para esse pai ser um caminho, ele precisa entender o caminho de uma família, que já é uma outra loucura. Então veja, o meu pai, Geraldo, teve 4 filhos. Do segundo casamento com a Sandra teve a Nina está com 17 anos. Então é a nossa geração Lollapalooza e TikTok, né? Porque eu e o Diogo faz 40 agora e a Marília 38. Aí um dia eu perguntei para ele assim, qual a diferença de se criar 2 meninas? Uma que nasceu na década de 80 e a Nina em 2005. Aí ele falou, todas. Mas eu falei, não, mas seja mais específico. E ele pontuou duas coisas. Antes ele saía às 7 horas para trabalhar, voltava às 6. A partir dali não se tinha muito trabalho para se levar. Eu lembro que ele falava assim, eu deixei a minha agenda de trabalho no trabalho. Aí hoje, ele continua saindo no mesmo horário, volta no mesmo... Mas quando ele volta, a gente carrega 1000 outros trabalhos para casa. Então aí também tem essa educação. Pare pela tecnologia que pode fazer com que a gente perca um pouco esses caminhos em casa. E essa criança, em pleno século XXI também, a gente precisa olhar muito para os valores de uma família. O amor, reciprocidade, comunhão, respeito aos próximos, respeito aos mais velhos, né? Essa conversa entre as gerações. Então, veja, cada vez mais eu tenho a certeza, depois de 72 livros, que a gente precisa olhar mais para a criança e mais para a família. Porque são 2 pilares extremamente importantes para a gente olhar como será de nós e o que será de nós enquanto comunidade daqui para frente. Paçoca, queria agradecer muito a sua presença. Show. Queria que você falasse aí dos seus próximos trabalhos, como a pessoa quiser comprar o livro, como que acha o Paçoca, onde o Paçoca vai estar. Conta aí um pouquinho dos seus próximos projetos. Show de bola. Ó, primeiro, essa é a minha câmera. Esse é o nosso livro coletivo, 45 autores, 45 capítulos, conteúdos em vídeo. Então, eu vou deixar isso aqui de presente para a natação criativa. Renato, se vira. Se eu vai sortear, dá, fica à vontade, tá? Tá aqui o presente. Meus canais, meu pessoal Thiago Paçoca no Instagram, no Facebook. E tem a Brincadeiras de Jogos, juntando Facebook e Instagram, 1.100.000 seguidores. Todo dia tem conteúdo, tem práticas, todos os dias tem alguma coisa rolando. E aí por lá vocês acham os links de livros e por aí vai. Um projeto que eu quero apresentar a vocês, que a gente já fez 2 e foi sucesso, são os nossos livros coletivos, né? Então, esse é um livro que lançamos no Encontro Internacional de Natação da Metodologia Gustavo Borges, e já em pré-venda 2.000 livros. Então, assim, ele já vira best-seller antes de nascer, né? Então, assim, é um trabalho que a gente faz com muito cuidado, com muito carinho, né? E é isso. Temos o livro Natação Infantil, Uma Explosão de Ideias também, muito bem aceito aí por todos. O Renato faz parte dele. Que foi o primeiro em conjunto, né? Foi o primeiro livro coletivo, isso. E aí eu tenho livros também pela Forte Editora, pela Vozes, pela WK. Agora sim, centralizando as informações, Thiago Paçoca e Brincadeiras de Jogos. Então, seguiu o Thiago Paçoca, seguiu Brincadeiras de Jogos, seguiu Natação Criativa, escreveu no Show. meu direct, eu quero, eu sorteio. Fechado. Então tem que Combinado. Tem que estar seguindo a gente, tem que estar presente Combinado. ali. Então, brigadão, Thiago. Obrigado, Renato, ou pelo mais convite. conhecido Paçoca. Até a próxima aí. Então, muito obrigado mesmo. Valeu a todos, obrigado aí e sempre à disposição. Obrigado a todos, curtem, comentem e compartilhem com seus amigos. Abraço.